Oi pessoal, nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Continuando aqui com o item 104, falando sobre os espíritos pseudo-sábios. Pseudo, ou seja, falso, né? Algo que não existe. Pseudo-sábios, a sabedoria que não existe. Os espíritos pseudo-sábios são aqueles que dispõem de determinados conhecimentos, muito amplos às vezes, porém eles acreditam saber mais do que eles realmente sabem. Se você colocar aí diante dessas pessoas que falam bastante, que conhecem todos os assuntos, mas quando você tenta um aprofundamento em cada assunto, aquela pessoa não tem, né? Então existem aqueles que confessam, não, este assunto aí eu sei só até determinado ponto. E aí elas param de falar a respeito. E tem aquelas pessoas que não sabem o limite. Quer dizer, elas não sabem determinada coisa de determinado assunto e querem falar sobre aquele assunto. Tem pessoas que pegam um livro para ler, lê uma página no começo, uma página no meio, uma página no fim, e já são doutoras naquele assunto. Então são espíritos pseudo-sábios. A linguagem desses espíritos, ela aparenta uma certa serenidade, aparenta uma certa seriedade, uma certa natureza, dando a entender, né, a iludir. Aí no começo até este espírito traz algumas luzes, né, algumas coisas, mas depois no fundo você vai perceber que ele não sabe nada a respeito daquilo que está falando. Esses espíritos são espíritos que têm uma certa vaidade do pouco que sabem e querem demonstrar mais do que o que eles realmente sabem. Espíritos pseudo-sábios, trazendo aqui para a nossa questão de ser humano, né? Eles estão para toda parte, né? Em todo lugar, todas as igrejas, todas as escolas, todas as empresas, tem alguém ali que quer saber mais do que as outras pessoas. E às vezes até se torna antipática por causa disso, né? Porque ela quer saber sobre determinados assuntos, mas ela não sabe. São então os espíritos pseudo-sábios. Pessoas que pensam que sabem muito, mas não sabem. Espíritos que pensam que sabem muito, mas não sabem. Na psicografia, esses espíritos vêm trazendo aí algumas verdades misturadas com algumas mentiras, ou com algumas meia-verdades. Então, nesse sentido, gente, a questão do espírito pseudo-sábio e tem muitas pessoas assim. Alô, pessoal? Essa é a questão do espírito sábio. Eu vou falar agora sobre os espíritos da 7ª classe, que são os espíritos neutros. Então, esses espíritos neutros, eles são aqueles espíritos que Jesus até fala assim sobre algo muito parecido, né? Que são aquelas pessoas chamadas de mornas, né? Que não são quentes nem são frias, nem a Deus nem ao diabo. Elas estão ali mais ou menos no meio. Mas aqui no Livro dos Espíritos, essa questão dos espíritos neutros são aquelas pessoas que não são bastante boas para fazer o bem e nem são bastante más para fazerem o mal. Mas lembrar que o fato de não fazer o bem já é um mal, né? Elas pendem tanto para um lado quanto para o outro. E elas não ultrapassam a condição comum da humanidade. São espíritos que estão aqui mesmo ao nosso lado. Pessoas, o que mais tem, eu acredito, são os espíritos neutros. Pessoas que não somam nem subtraem, ficam ali, né? Que na relação, o que concerne a questão moral, elas têm determinada inteligência, determinada sabedoria, mas elas não se apegam a nada, né? São aquelas pessoas neutras mesmo. O que elas gostam mesmo é das coisas do mundo, né? As alegrias grosseiras, aquelas coisas mais assim do terra a terra. Então são os espíritos neutros. Não fazem o mal, mas também não se preocupam em fazer o bem. Beleza? Vamos então para os espíritos batedores e perturbadores. Hoje em dia quase não existem informações a respeito desse tipo de espírito. Primeiro porque a tecnologia, as luzes, a forma em que as pessoas vivem hoje, né, agitadas e tal,
elas muitas vezes não se apercebem dessas manifestações. Esses espíritos que preocupam com isso é aqueles espíritos que têm uma determinada predileção por assustar. Você já viu aí aquele filme Caça-Fantasmas? Então tem aquelas entidades que querem assustar, espantar as outras pessoas. Então elas produzem alguns efeitos, né, sensíveis, né, efeitos físicos, para fazer isso, como pancada, movimento de objeto. Se você procurar pela internet aí, verá aí muito vídeo, alguns verdadeiros, de objetos sendo movimentados por entidades espirituais. E aí a gente fica imaginando o quanto hoje em dia as pessoas não se preocupam muito nessa questão do espírito, né? Eles podem atuar sobre o ar, sobre a água, sobre o fogo, sobre os corpos duros, né? E, inclusive diz o Livro dos Espíritos que até nas entranhas da terra. Eu acredito que para isso vai precisar de agir, né? Ter a necessidade de um médium, né? Mas não é algo assim que eu acredito que vocês devam ter medo, estar assustados em relação a isso. Eles só fazem isso quando Deus permite e para determinado objetivo, que eles são utilizados pelos espíritos mais evoluídos, né? Como alertar ou talvez até modificar algumas coisas que estão acontecendo na natureza para ajudar, né? Na questão da humanidade, dos fenômenos e tal. Quando os espíritos superiores às vezes julgam, né, que essas manifestações ocorram para que as pessoas alertem para a questão da espiritualidade. Mas eu acho que hoje em dia já não há mais necessidade disso. Pode até acontecer, mas não há mais necessidade disso. Haverá manifestações, né, de espíritos obsessores ou espíritos que estão aí querendo perturbar, mas o ser humano está tão preocupado com o dia a dia que não vê isso mais não. Acabou, né? Praticamente. Bom, esses são as 3 classes que nós queremos falar nesse vídeo, para não ficar muito longo. E a gente volta depois com mais sobre o Livro dos Espíritos. Obrigado.